Graça e paz, meus irmãos, para a glória de Deus. Chegamos na manhã de mais um dia e eu espero, viu, em Cristo Jesus que você esteja bem, porque se você não estiver bem, você vai ficar bem, viu? Depois dessa palavra gloriosa, depois dessa oração gloriosa, hoje, domingo da família, que Deus possa liberar sobre a sua casa, sobre a sua família, uma bênção toda especial e que dessa bênção advenha maior abastança. Hoje, domingo, hoje tem culto. Hoje nós vamos para a igreja, louvado seja o nome do Senhor. Não fique em casa, viu? Se desperte e vai buscar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem tem Jesus tem tudo. E sem Jesus, eu preciso te dizer isso, não dá. Sem Jesus não dá. Ele é autor, ele é consumador da nossa fé. Busque ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo enquanto você pode achar. Invoca ele enquanto ele está perto, viu? Busque ao Senhor. É um grande privilégio servir a esse Deus tão grande. Olha, eu preciso compartilhar essa palavra contigo nessa manhã, viu? Que se encontra aqui no livro de Naum. Nós conhecemos todo o processo desse livro, né? E nesse capítulo 2, ele fala sobre o cerco. Né, sobre o cerco e a tomada de Nínive, a tomada da cidade de Nínive. Eu preciso te dizer isso, viu? A sua família é muito grande, a sua família é gigante. Viu? O inimigo vê a sua família como um alvo a ser destruído por ele. O Satanás do inferno quer destruir a sua família, porque diante dos olhos de Satanás, a sua família é grande. Viu? A sua família é gigante e ele quer destruir a sua família. Louvado seja Deus. Mas o que é que eu faço, pastora? Você precisa despertar. Você precisa acordar, né, desse sono, dessa situação, desse estado de calamidade que você entrou. Você precisa se despertar em buscar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque sem Jesus a sua família não será restaurada, a sua família não será restituída. E a Bíblia diz que a sua família é a família das nações, que a sua família é a família dos povos e é a sua família que dará ao Senhor glória e força. É a sua família que dará ao Senhor glória e força. E o Satanás do inferno, ele vê e ele entende que a sua família é gigante. Que a sua família é uma família que tem unção. A sua família é uma família separada. A sua família é a família das nações. E ele quer fazer o quê? Quer destruir. A grande cidade de Nínive era conhecida. Olha só o que diz o verso 8. Nínive, desde que existe, tem sido como um tanque de águas. Elas, porém, fogem agora. Né? Desde que existe, tem sido como um tanque de águas. Né? Tem sido como uma cidade regada, uma cidade fértil. Né? Uma cidade bem alicerçada, né? É muito conhecida na época a cidade de Nínive, né? A fama de Nínive, louvado seja o nome do Senhor. Tanto que Jonas vai lá, prega essa cidade, se arrepende, né? E depois torna as mesmas práticas novamente. E Deus, ele nos instrui nessa manhã, que o inimigo das nossas almas, ele sabe o valor que nós temos. Ele sabe quem nós somos, ele sabe o valor que nós temos no reino de Deus, e ele quer o quê, pastora? Nos destruir. O Satanás do inferno, ele quer nos destruir. Assim como ele investiu contra a grande cidade de Nínive, fazendo com que aquele povo tornasse novamente ao pecado, tornasse novamente as mesmas práticas. Louvado seja o nome do Senhor, exaltado seja o nome do Senhor. E Deus, ele fala aos nossos corações, ele nos instrui nessa manhã. Nós não podemos ser assim. Nós não podemos. Nós temos que permanecer sendo, né, como um grande tanque de águas, né, a jorrar a vida eterna. Você deve continuar como você sempre foi, orando, intercedendo em favor da tua família. Você precisa ser como um grande tanque.
É isso que Deus está dizendo, aleluia, nessa manhã aos nossos corações. Você precisa ser como um grande tanque, porque a sua família depende e precisa da água que vai jorrar de você. Você é a base, você é um alicerce, né? Você é alguém que Deus colocou aí para que essa família, aleluia, possa chegar diante dele. Mas, pastor, olha, eu falo, eu prego, eu oro e parece que nada acontece. Está acontecendo sim. Você não é capaz de ver e de entender os grandes livramentos que Deus tem dado para a sua casa, para a sua família. Deus, ele tem dado grandes livramentos. Deus tem protegido a sua casa, Deus tem protegido a sua família. Porque a sua família, a sua casa é a família das nações. E eu preciso te dizer isso, não desista. Não desista, você é esse tanque. Viu? Assim como as pessoas via Nínive, né? Lá atrás, a Nínive, desde que existe, tem sido como um tanque de águas. Desde que existe, tem sido como um tanque de águas. E Deus, ele quer que você permaneça sendo esse tanque de águas. Deus, ele não quer que essas águas venham fugir, que essas águas venham escoar. Deus, ele não quer que você venha secar. Não, Deus, ele quer que você permaneça sendo, aleluia, reconhecida como um tanque de águas. Olha que coisa linda, olha que palavra, meus irmãos. Que palavra gloriosa, louvado seja o nome do Senhor. Elas, porém, fogem agora. Parai, parai, clamar-se-á, mas ninguém olhará para trás. Parai, parai. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que advertência. Olha que advertência. Parai. Não deixa as águas escoarem. Para. Volte a buscar. Para com isso. Não vai por este caminho. Volte a buscar. Volte a clamar. Não deixa as águas escoarem. É isso que Deus está falando conosco nessa manhã. Olha que palavra gloriosa. Louvado seja o nome do Senhor. Clamar-se-á. E ninguém olhará para trás. Olha para trás, meu irmão. Olha para trás, minha irmã. Olha para trás, jovem, e veja o que você está deixando. Veja o que você deixou. Volte para Jesus. Continue clamando pela sua família. Pastora, continue clamando, olhe para trás e continue clamando. Deus, ele conta com você. Deus, ele conta contigo. Continue clamando pela sua casa. Continue clamando pela sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém olhará para trás, você precisa olhar. Você não está vendo que ninguém da sua família olha para trás? Você precisa olhar. Você precisa retornar. Você precisa dar esse passo. É contigo que Deus fala nessa manhã. Volte para o seu lugar. Volte, olhe para trás. Olhe para trás e torne a ser um tanque de águas. Louvado seja o nome do Senhor. Volte a ser um tanque de águas. Volte a ser reconhecido como aquele homem que busca Deus. Volta a ser reconhecido como aquela mulher que busca Deus. Volta a ser reconhecido como aquele jovem que busca Deus. Volta a ser um tanque de águas. É isso que Deus está falando comigo. É isso que Deus está falando contigo. É isso que Deus está falando conosco. Volta a ser um tanque de águas. E sabe quando a gente volta? Quando a gente começa a jejuar, quando a gente começa a buscar, né, a visão espiritual, ela é aberta. Até aquilo que você não quer ver, Deus, ele te mostra. Viu? Até aquilo que você nem entende, Deus está te mostrando. É muito tremendo, sabe, servir a Deus. Eu estou nesse propósito aí que antecede esses 12 dias que nós vamos iniciar, dia 17 de dezembro, 12 dias de jejum, para 12 meses da glória de Deus, né? Porque se a gente busca o reino, as demais coisas são acrescentadas.
né? Então, se você busca as coisas materiais, nada do céu vai ser acrescentado na sua vida. Mas se você busca as coisas celestiais, não se preocupa com as demais. Deus, ele envia. Ele sempre envia o corvo, viu? Quando a gente se preocupa com as coisas do céu, Deus, ele sempre envia o corvo. Deus, ele sempre envia alguém, tá? Não se preocupe com as coisas dessa terra. Se preocupe com as coisas do céu, que o corvo, Deus se encarrega de enviar. É bem assim, viu? O mundo espiritual é bem assim. E tem sido assim uma experiência tão maravilhosa com Deus. Tem sido tão maravilhoso esse jejum que eu estou fazendo. Eu tirei ali o frango, né? E tem sido uma experiência maravilhosa, maravilhosa. Sabe? Tem sido uma experiência maravilhosa com Deus. O que eu tenho vivido com Deus é único. É único. Servir a Deus é algo maravilhoso. E eu preciso te dizer isso, né? O Espírito Santo fica mais próximo da gente, né? A gente sente mais o Espírito Santo. A gente sente mais a presença de Deus. A palavra soa no ouvido da gente de uma forma diferente. A nossa visão muda. A linguagem da gente muda. A linguagem corporal muda. É algo tremendo, sabe? Você vive para Cristo. Sabe? É algo sobrenatural. É algo sobrenatural ser crente. É algo sobrenatural jejuar. É algo sobrenatural buscar Deus. E eu preciso repartir isso contigo nessa manhã. Volta a ser um tanque. Volta a ser um tanque de águas. Volta a ser um tanque de águas. Não permita que essa água venha escapar. Não permita que essa água venha fugir. Não permita que esse tanque venha esvaziar. Torna-se, aleluia, torna-se um tanque de águas. Torna-se um tanque de águas. Deus, ele conta com você. Deus, ele conta com você em prol da sua família, em prol da sua casa, em prol dos seus patrões, né? Em prol dessa empresa. Deus, ele conta com você. Você faz toda a diferença. Mas, pastora, eu não sou ninguém. Você faz toda a diferença. Você é gigante. Você é gigante. Deus, ele te ungiu. Deus, ele te separou. Deus, ele te separou. E Deus, ele conta com os pequenos. Deus, ele conta sim sempre com os mais inferiores, sabe? Os mais desprezados, os mais perseguidos. Se você está sendo desprezado e perseguido pelas pessoas, eu preciso te dizer isso. Eu preciso te contar isso. Eu preciso repartir essa palavra contigo, viu? Você é um escolhido de Deus. Só se taca pedra numa árvore que tem frutos, viu? Não se taca pedras em uma árvore que não tem frutos. Vai derrubar o que dela? O que é que vai derrubar dessa árvore? Você é uma árvore frutífera, por isso você recebe tantas pedradas. Volte a orar pelos seus. Volte a orar pela sua família. Volte a clamar. Alguém precisa olhar para trás. Alguém precisa parar, clamar e olhar para trás. Alguém precisa. E esse alguém é você. Deus, ele não te colocou aqui em vão. Deus, ele não te colocou aqui em vão. É muito sério o que Deus está falando conosco nessa manhã. E eu quero pedir para você, desde já, compartilhar. Essa palavra pode salvar uma família. Essa palavra pode salvar uma vida. Essa palavra pode libertar uma vida, pode libertar uma família. Eu quero pedir para você compartilhar. Tenha responsabilidade nessa manhã de repartir a palavra de Deus. Não só com uma família, mas com várias famílias. Tem muitas famílias precisando parar e olhar. Precisando parar, clamar e olhar para trás. E voltar a ser um tanque de águas. Tem famílias precisando voltar a ser um tanque de águas. Olha, que Jesus te abençoe e te prospere. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua família. Vamos unir a nossa fé? Eu quero orar pela sua família. E eu quero que você tome posse do que Deus, ele pode fazer agora através dessa oração. Deus, ele pode fazer coisas extraordinárias através da concordância, da nossa concordância em oração.
Vamos orar? Soberano Deus, poderoso, justo e eterno Pai. Eu adentro a tua presença e peço a ti perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelas minhas imperfeições. E suplico ao Senhor, recebe a minha oração com cheiro suave e responde com vitória, meu Deus, a oração que é feita neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, eu coloco nas tuas mãos a família das nações, a família dos povos. E eu peço ao Senhor, meu Deus, intercede, Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis em favor dessas famílias. Famílias que estão nesse momento com os corações turbados. Família que nesse momento não consegue discernir, Senhor, entre a mão direita e a mão esquerda. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, é por essas famílias que eu intercedo e peço ao Senhor, meu Deus, chama à existência aquilo que ainda não existe sobre essa família. Meu Deus, talvez eles não saibam nem pedir, Senhor, pois eles não sabem o que eles precisam nesse momento. Porque eles não conseguem, meu Deus, parar. Eles não conseguem, meu Deus, clamar. Eles não conseguem olhar para trás. Mas eu peço a ti, meu Deus, dê a essas famílias o que essas famílias precisam da parte do Senhor. O socorro, o auxílio que essas famílias precisam. Eu peço a ti, meu Deus, nessa manhã, concede a essas famílias. Supra, meu Deus, a necessidade dessas famílias. Brada dos altos céus, meu Deus, para que em unanimidade essa família volta a ser, meu Deus, um tanque de águas. Um tanque de águas, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Que toda inveja, toda mazela, toda língua enganadora, toda língua caluniadora, todo espírito maligno de feitiçaria, todo olho do diabo, meu Deus, toda palavra de peso, todo malfazejo, meu Deus, contra essas famílias, meu Deus, que caia por terra em nome de Jesus Cristo. Que caia por terra em nome de Jesus Cristo e que resplandeça, Senhor, que resplandeça a tua glória sobre as famílias das nações, sobre as famílias dos povos. Eu profetizo, meu Deus, que essas famílias voltarão a ser, meu Deus, um tanque de águas, meu Deus, para a honra, glória e louvor do teu nome, na certeza da vitória, meu Deus, de que essas famílias que recebem essa oração agora, meu Deus, serão um tanque de águas, meu Deus, eu já te agradeço, na certeza da vitória, meu Deus, de cada família, eu já te agradeço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, exaltado seja o nome do Senhor. Você, a sua família, vai tornar a ser um tanque de águas. Você crê nisso? Você crê nisso? Louvado seja o nome do Senhor. Coloca aqui nos comentários, eu vou ser um tanque de águas. Coloca aqui, eu vou ser um tanque de águas. Louvado seja o nome do Senhor. Coloca nos comentários e compartilhe. Abençoa a vida de alguém. Seja uma bênção na vida das pessoas, assim como você é na minha. Você é uma bênção na minha vida, pastora. Você é. Você é uma bênção na minha vida. Você é uma bênção na vida da sua família. Você é uma bênção na sua casa. Você é uma bênção. Aonde você coloca a planta dos seus pés, você é uma bênção, porque você é um escolhido, viu? Jesus te abençoe e te prospere. Foi um prazer ter passado essa manhã gloriosa contigo, viu? Essa manhã de domingo, que privilégio, né? Servir a esse Deus tão grande. Que Jesus te abençoe. Não desista da sua família, continue orando. Não desista do seu marido, não desista da sua esposa, não desista dos seus filhos, não desista dos seus netos, dos seus bisnetos, dos seus tataranetos. Não desista, continue orando. Não desista das suas noras, não desista dos seus genros, viu? Continue orando. Continue orando. Deus é fiel para fazer a obra, viu? A sua família vai ser como um tanque de águas. Que Deus em Cristo vos abençoe. Compartilhe.